Graça e paz, meus irmãos. Louvamos ao nosso Deus. Estamos em mais um domingo, na abertura de mais um EBD. Estamos no último domingo do mês de janeiro e é dedicado a missões. E nós louvamos a Deus pelos nossos missionários. Nesse momento eu convido você a orar conosco, junto com a diaconisa Marta. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós somos gratos a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Deus, por mais uma escola dominical, ó Deus, onde vamos aprender a Tua palavra, ó Deus, onde vamos ouvir os louvores, onde vamos, ó Deus, guardar tudo aquilo em nossos corações, o que vamos aprender neste dia, Pai. Amém. Continua abençoando a cada um de nós, ó Deus. Abre as nossas mentes, abre os nossos corações, que nós possamos ser praticantes da Tua palavra. Em Amém. nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Também convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 12 ao 17. Diz assim o 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Que o Senhor aplique a porção da sua palavra lida nos nossos corações. Que nós possamos estar sempre prontos para que Cristo possa falar através de nós. Que nós estejamos na sua presença, louvando o seu nome, com hinos, com salmos, com palavras de sabedoria. Tudo isso na presença do nosso Deus, para que o Espírito Santo possa ter liberdade entre nós. Vamos louvar ao Senhor com o cântico do cantor cristão. O cantor cristão, número 475, Lutas. Vamos batalhar juntos, pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo com as hostes vem, tão feroz e maus, quem vencerá? Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar, sem temor alçar, e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias hão de vir, venham todos proclamar Jesus. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. O glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai vencedor. Quando o fim chegar deste batalhar, vem nos coroar por teu amor. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás.
Jesus Cristo é o nosso comandante. Vai conosco, general capaz. Amém. Glória a Deus. Amados, como hoje é o domingo dedicado a missões, eu quero ler um texto aqui acerca de um projeto missionário. Projeto Vida Nova, em um país do Oriente Médio, que não pode ser especificado. Em campo, nós temos os missionários D e M. É um país de acesso muito criativo. A visão desse projeto: proclamar o Evangelho e fazer discípulos entre as pessoas que vivem em situação de refúgio no Oriente Médio. A missão: evangelizar e fazer discípulos, contribuindo com a proclamação do Evangelho entre os refugiados, além de promover sua qualidade de vida. Objetivos: prestar assistência às necessidades físicas, morais, emocionais e espirituais às pessoas que sofrem por sua condição de refugiados, promover o conhecimento do amor e salvação em Cristo para estes refugiados, evangelizar e discipular crianças, homens e mulheres, alcançar famílias por meio de atendimento fisioterapêutico. Estratégia: implementação de serviços de saúde, como fisioterapia para os adultos, recreação e lazer para as crianças, entre outros. Demonstrar o amor de Cristo pela palavra e atividades socioeducacionais entre os refugiados, realizando evangelismo pessoal aos participantes do projeto. As ações desse projeto: levantamento de recursos e parceiros a longo prazo, locação de uma casa, obtenção de visto e estabilização no país, aprendizado da língua local e parceria com a igreja local para a execução do projeto. Pedido de oração: oremos pelos missionários D e M, para que Deus lhes conceda êxito nesse projeto de missões em um país distante, um país do Oriente Médio. Evangelizar os povos é missão da igreja, é missão de todos nós. Nós iremos também, dentro de poucos instantes, apresentar um vídeo que tem por título Uma Visão Diferente sobre Missões. No momento nós vamos orar pelos missionários D e M e também pelos todos os missionários que estão em campo, atuando na palavra de Deus. Oremos. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor amado, pelo privilégio que temos, ó Deus, de poder falar contigo, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque temos a certeza de que Tu estás a nos ouvir, Senhor amado, e que Tu vais, ó Deus bendito, atender, ó Deus, ao nosso clamor, Senhor. Amém. Nós te apresentamos, ó Deus, os Teus servos, missionários D e M, Senhor amado, que Tu sabes quem são, Senhor bendito, que Tu possas ir ao encontro deles, ó Pai amado, Tu possas abençoar os seus planejamentos, ó Deus, Tu possas abençoar, ó Deus, as suas ações ali naquele país, ó Pai amado, que o Teu nome, ó Deus amado, seja glorificado através da vida dos Teus servos, Senhor, amém, e vidas possam ser salvas ali, ó Pai amado. Também queremos te pedir, ó Deus, pelos missionários que se encontram em outros campos, ó Pai amado, distantes de sua terra natal, Senhor, e que eles possam ser, ó Deus, suportados cada dia mais pelo Teu Espírito Santo, Senhor, fortalecidos, ó Deus, Teu Espírito Santo possa lhe dar instruções, possa lhe dar, ó Deus, a direção correta, as estratégias, ó Deus, para que a Tua obra, Senhor, possa ser realizada e vidas possam ser alcançadas através da Tua palavra, Senhor amado. Abençoa, ó Deus amado, cada um de nós, que nós também possamos ser um missionário, aonde quer que nós estejamos, Senhor. Fica conosco, Pai amado. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Também, amados, nós vamos passar agora a palavra para o Ministério de Louvor. Vamos ter, após o Ministério de Louvor, esse vídeo sobre missões, a aula infantil e a aula de adultos com o professor e diácono Wendel. Nós louvamos a Deus, que Deus possa abençoar cada um de vocês, e um bom domingo e uma boa aula. Vamos orar pelos nossos professores nesse instante. Diaconisa Marta.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Deus por este momento, ó Deus, que foi feito, Pai, que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Pai. Amém, Jesus. Porque nós não somos nada sem Ti, Pai. É Que o Senhor verdade, continue Deus. abençoando, derramando Tua graça, Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Abençoando, ó Deus, o estudo, abençoando toda a programação, Amém, seja. Jesus. Que tudo seja feito, ó Deus, para Ti. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, Amém, e amém. Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. E vamos dizer que em espírito e em verdade te adoramos. Em espírito em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos.
exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o exaltado do céu. Ele é o Senhor, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o exaltado do céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o exaltado do céu. Ele é exaltado, o exaltado no céu. Ele é exaltado, o exaltado no céu. Meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Senhor Jesus, Ele chama homens e mulheres para fazer a sua vontade. E se você aí que está me ouvindo deseja cumprir o ídolo do Senhor, levar as nações a salvação, a cura, cante comigo.
Eis-me aqui, eu quero ser profeta. Leva-me, usa-me. Eis-me aqui, quero ser profeta. Leva-me, usa-me. Eis-me aqui, eu quero ser profeta nessa geração. Usa-me, a quem enviarei, a quem enviarei, a quem enviarei. Usa-me, a quem enviarei, quero ser profeta, a quem enviarei. Olá, crianças! A história de hoje é A Viagem de Paulo. O verso para decorar está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, e diz: animem e ajudem uns aos outros. A mensagem é: servimos aos outros quando os animamos. Você já viajou de navio? A água estava calma ou agitada? Paulo e seus companheiros viajaram de navio durante uma tempestade e algo terrível aconteceu. O vento parecia uivar e gritar. A chuva estava forte. As ondas agitadas se chocavam contra o navio. E o navio balançava perigosamente de um lado para o outro. Todas as pessoas dentro do navio estavam certas de que ele afundaria e elas morreriam afogadas. Todos pensavam assim, menos Paulo. Paulo se levantou diante de todos e gritou acima do barulho da tempestade: A noite passada, Deus enviou um anjo que me disse: não tenha medo. Deus salvará você e todos os que estão viajando com você. Eu confio em Deus. Tudo acontecerá como o anjo me disse. Seremos arrastados para alguma ilha. Depois de 14 noites de tempestade, os marinheiros perceberam que o navio estava se aproximando da terra. Eles lançaram abaixo as âncoras, esperando evitar que o navio batesse nas pedras. Enquanto todos esperavam que o dia amanhecesse, Paulo disse: Vocês não comeram nada todos esses dias. Por favor, comam alguma coisa. Vocês precisarão de energia para sobreviver. Lembre-se de que todos nós seremos salvos. Então, Paulo orou e começou a comer. Os outros também decidiram comer e, assim, se sentiram mais animados. Quando finalmente amanheceu, os marinheiros tentaram levar o navio para a praia, mas o navio encalhou num banco de areia. Então, ondas violentas bateram contra o navio e o despedaçaram. Alguns homens nadaram até a praia. Outros, agarrando-se em pedaços de madeira que se soltaram do navio, conseguiram chegar à praia. Ao todo, 276 pessoas alcançaram a praia em segurança. Muitas das pessoas amáveis que moravam na ilha acenderam fogueiras na praia para aquecer os homens sobreviventes. Públio, o homem mais importante da ilha, convidou Paulo e algumas outras pessoas para ir à sua casa e cuidou das necessidades delas. Durante os 3 dias que Paulo permaneceu na casa de Públio, descobriu que o pai dele estava muito doente. Paulo foi vê-lo e, depois de orar, pôs as mãos sobre ele e o curou. A notícia da cura se espalhou pela ilha e muitas outras pessoas começaram a trazer os seus doentes a Paulo. Paulo orou pelos doentes e todos eles foram curados pelo Senhor. As pessoas amáveis que moravam na ilha de Malta
foram uma bênção ao cuidarem dos sobreviventes do navio. E Deus abençoou essas pessoas de Malta que realmente o serviram ao mostrar bondade aos viajantes. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais um EBD. E hoje, na lição de número 5, vamos tratar sobre o tema fruto do Espírito, o eu crucificado. Eu já convido os irmãos para que a gente possa fazer a nossa leitura. Estamos falando sobre o Espírito Santo, sobre pentecostalismo. Hoje vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe ela se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26. São 10 versículos, mas são importantes. Os irmãos podem nos acompanhar com a leitura, que está aí em tela aí para os irmãos também. A partir do versículo 16 até o 26 diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O versículo 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Palavra sábia do apóstolo Paulo, que tem como essência o nosso objetivo geral, demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da nossa vida cristã. E aí vamos para a introdução da nossa lição. Primeiro entendendo, irmãos, que os dons são sinais, os dons do Espírito Santo são sinais poderosos para a evangelização e para a edificação da igreja. Os dons. Já o fruto do Espírito, ele é o testemunho poderoso de uma natureza purificada, transformada em meio a uma geração corrompida. Então, enquanto os dons espirituais são sinais para a igreja de evangelização, de edificação, o fruto do Espírito, ele é um testemunho de que, de fato, nós fomos transformados pela pessoa de Cristo. Ou seja, o fruto do Espírito, ele é o testemunho de que nós, de fato, é o eu crucificado com Cristo. E aí o fruto do Espírito, como já vimos, ele é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e as irmãs, na igreja e também no nosso lar, na nossa casa. O primeiro ponto da lição, a primeira abordagem é o fruto do Espírito na vida do crente. O crente em Jesus, o crente verdadeiro, ele deve viver
sob os domínios do Espírito Santo. Ou seja, quem tem que nos dominar não são os desejos desse mundo, mas são os domínios do Espírito Santo, os desejos que vêm da parte de Deus, né? E aí o fruto do Espírito, ele é a expressão, o fruto do Espírito, ele é a expressão do Espírito na vida do crente. Qual é a definição de fruto do Espírito? Então, Jesus, ele nos salva e nos entrega o Espírito Santo. Esta é a sequência. Jesus nos salva, nos lava e, portanto, recebemos a partir de então o Espírito Santo, que nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e o que é agradável ao Senhor. Então, com os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, ele é o resultado natural na nossa vida de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Então, o fruto do Espírito, ele vem com o amadurecimento e ele vem com o crescimento espiritual, né? E aí, o texto que nós lemos, ele fala o fruto no singular, né? Então, alguns estudiosos da Bíblia, eles estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne, no plural, com o fruto do Espírito, o fruto e não os frutos, o fruto do Espírito no singular, quando, de certa forma, era de se esperar os frutos. Na verdade, o comentário do missionário Eurico Bergenstein, ele explica que esse singular do fruto, né, esse singular, ele pode ilustrar, né, que o fruto como uma laranja e seus gomos, né? O fruto como a laranja e os seus gomos. E aí a forma singular sugere que nelas se produz a unidade do caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões das obras da carne. Então, esses 9 frutos do Espírito é como se fossem os gomos. E o fruto em si, ele tem como sentido, simbolismo, né, produzir exatamente esta unidade do caráter de Cristo. E aí andar no Espírito, não é? Outra abordagem, viver e andar no Espírito. É uma expressão que indica viver corretamente, em humildade, em submissão, em santidade, não é? O apóstolo Paulo, ele usa esses termos similares, né? Humildade, submissão, santidade, para se referir a esse estilo de vida que o cristão, que o crente em Cristo, ele deve ter. Lá em Colossenses, capítulo 1, os irmãos puderem abrir, Colossenses, abra sua Bíblia, é o momento da escola dominical, então é importante estarmos a manuseando. Colossenses, capítulo 1, o versículo 10. O que é que diz aí? E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, de certa forma, o que é que a gente, continuando aqui, pode perceber? Já partindo para o ponto 2 da nossa lição. A diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Então, os dons espirituais e o fruto do Espírito, ele tem sua origem na mesma fonte. Os dons e o fruto. A origem do Espírito é a mesma, a fonte é a mesma. Mas dons trata de uma coisa e fruto trata de outra coisa, ou seja, trata-se de coisas distintas. Por exemplo, o amor. O amor não é um dom. O amor, ele é um fruto do Espírito, né? Então, a diferença é que o que há em comum é a fonte de origem, como nós já vimos, né?
Então, a primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor, né? As demais modalidades, elas são um reflexo, ou são reflexos do amor, né? Aquela canção em que Paulo César e Sérgio Lopes eles cantam, que tem mais ou menos assim o final, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, o maior destes é o amor. Então, de fato, a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor, né? Porque sem ele, nós não faremos nada. E todas as demais modalidades, frutos, são reflexos do amor. O amor, ele é superior aos dons. O amor é o caminho, né, ainda mais excelente. Paulo, por exemplo, ele afirma ainda que os dons sem amor não são nada. Os dons sem o amor não servem para nada, são passageiros, né? Mas o amor, ele é eterno. Então é importante a igreja, nós cultivarmos o amor, que é a essência, né, da vida, é a essência do evangelho, tendo em vista que Cristo morreu por nós por amor. Deus, ele deu o seu filho em sacrifício por nós, por amor também, né? E aí os dons na igreja. Convém lembrar que os dons são importantes, né? Não cabe destacar aqui, não cabe desvalorizar. Os dons são importantes. É a vontade de Deus que os irmãos e irmãs da igreja, né, não ignorem os dons espirituais. Nós chegamos na aula passada a ler esse texto lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 1, né? Quando o apóstolo fala a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento, ou seja, que ignore. Então, é a vontade de Deus que nós tenhamos conhecimento acerca dos dons espirituais da igreja. No céu, não haverá necessidade dos dons. É uma coisa que não haverá necessidade, mas eles são uma necessidade na igreja de hoje, na nossa vida, pois, né, precisamos deste poder do alto para combater esse reino espiritual das trevas. Então, lá no céu, qual a necessidade de ter os dons? Né? Qual a necessidade? Nós não precisamos, não haverá necessidade. Então, assim, a gente entende que os dons, eles, na verdade, eles são uma necessidade na vida do crente para a igreja de hoje. Né? Pois, de fato, a igreja que tem enfrentado hoje questionamentos, problemas éticos, né, em que a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa marcar, né, posição cada vez mais presente em uma sociedade que é contrária completamente aos princípios divinos, né? Então, na verdade, os dons eles servem para isso, para combater esse reino espiritual das trevas. Lá em Efésios capítulo 6, um texto muito conhecido, o versículo do 10 ao 12, fala, né? Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui está a importância dos dons, para que de fato nós possamos, né, combater, né, o reino espiritual das trevas. Por isso a importância. Lá no céu a gente não vai combater trevas nenhuma. Né? Lá no céu será um reino de glória. A gente não vai precisar disso. Mas aqui na terra, sim, precisamos desses dons. O último ponto da lição, a última abordagem, é o espírito, ele se opõe à carne. Então, o que levou o apóstolo Paulo ao assunto
sobre fruto do Espírito foi o contexto das igrejas da galáxia, né? Perdão, irmão, da Galácia, não galáxia, né? Foi o contexto dessas igrejas. E aí, os diversos problemas que estavam acontecendo, né? Naquele momento, aquele contexto de alguns problemas, fez Paulo trazer o tema do fruto do Espírito à tona para aquela igreja, a igreja da Galácia. E aí, resultado, um dos principais problemas, né, era o legalismo. Ou seja, os irmãos, né, o legalismo, ele, de certa forma, estava dando ocasião, os irmãos, por causa do legalismo, estava dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião entre a igreja, entre os irmãos. Por isso que Paulo vai trazer esse contexto do fruto do Espírito. E aí o legalismo, né, falando um pouco dele, há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no Espírito. São coisas opostas, né? Então, o sistema legalista que os opositores de Paulo, ou seja, os judaizantes, estavam ensinando para os crentes da Galácia, da igreja de Gálatas, né? Por exemplo, era o egocentrismo, motivado pela carne, e que estava gerando naqueles irmãos competição espiritual e muita desavença. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai intervir na igreja, trazendo aí uma palavra sábia da parte de Deus sobre os frutos do Espírito. Gálatas 5,15. Gálatas 5,15. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Então, era um momento difícil na igreja da Galácia, hoje está difícil. Era um momento, vou falar a igreja aos Gálatas, né? Era um momento difícil ao qual eles estavam passando. Paulo fala, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Então, era o legalismo que estava gerando essa competição espiritual e essa desavença. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai intervir, né, de maneira poderosa. E aí, trazendo essa abordagem entre carne e espírito, que é o que estava acontecendo lá, essa oposição. Né? A palavra carne ela tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo. E aí carne pode significar fraqueza física, carne pode significar o corpo, né? A carne pode significar o ser humano, carne pode ter o simbolismo de pecado, né? Está na carne, está em pecado, e também pode simbolizar os desejos pecaminosos. Tá? Então, no contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Da mesma maneira que a palavra carne ela tem alguns significados, a palavra espírito também, né, que se aplica aí, podemos dizer, ao Espírito Santo, pode também se aplicar ao espírito humano, aos anjos e também aos espíritos imundos. Né? Então, é só prestar atenção, ou seja, a gente precisa prestar atenção ao contexto para saber a que espírito, né, o escritor ele está se referindo. E aí os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência, ou seja, os que são de Cristo, a gente pode dizer que fizeram, né, decretaram a morte do eu, né? Porque Cristo, ele é maior, ele precisa estar em evidência na nossa vida. E aí os vícios, né, o apóstolo apresenta uma lista de 15 vícios que ele chama de obras da carne, né? Ao qual aqui nós já lemos e já discutimos. E aí os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos,
está muito claro que nós temos que estar distante deste reino pecaminoso, das obras da carne, e nos aprofundarmos cada vez mais dos frutos do Espírito, tendo o amor como o maior deles. Então, cabe a cada crente fazer uma análise interior, para verificar suas inclinações. Se suas inclinações são carnais ou espirituais. A gente precisa fazer essa autoavaliação. Jesus disse que o homem fala aquilo que o coração está cheio, né? Lá Lucas 6,45. Então, o pensamento de cada ser humano norteia o seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, né? E acaba resultando em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento vai ser também espiritual e vai resultar, obviamente, em vida e em paz. Que possamos pedir ao Senhor o desenvolvimento dos frutos do Espírito na nossa vida. E os frutos do Espírito, ele vem com amadurecimento, ele vem com o nosso entendimento de fato do que é o verdadeiro evangelho. Precisamos entender, precisamos nos crucificar, né? É o eu crucificado com Cristo. Não adianta Cristo ter morrido por nós na cruz, ter crucificado por nós, e nós não queremos carregar a nossa cruz. Ou seja, a gente está vivendo, tendo como base não os frutos do Espírito, mas os frutos da carne. Que o Senhor continue nos abençoando, derramando cada vez mais da sua igreja os frutos do Espírito, que o amor possa cada vez mais inundar a nossa igreja e os nossos corações acima de tudo, porque isso vai ditar, né, o nosso comportamento, o nosso dia a dia. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por mais um EBD. Deus Santo, Eterno e Maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por mais um ensino, por mais um aprendizado. Que o teu povo, mesmo em casa, possa estar aprendendo, possa estar entendendo, ó Pai, o que tu queres para a nossa vida com esses ensinos. E na lição de hoje, que tu falasses ao nosso coração sobre os frutos do Espírito, que possamos colocar cada vez mais o principal deles em nosso coração, que é o amor. Que o amor possa reinar em nosso coração e na nossa igreja. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Continua abençoando a tua igreja, continua abençoando a Igreja Batista Nacional em Coqueiral. É esta oração que fazemos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.